Olá, sejam bem-vindos ao canal Luz e Despertar Iluminação. Gratidão por estar aqui. Queridos, eu sou o Arcanjo Miguel. Meus irmãos, a partir de hoje, dará mais trabalho para esta que vos fala, mas será desse jeito. Eu não lerei a pergunta para depois dizer que não vou responder. Porque isto perde um tempo enorme e eu deixo de responder perguntas que efetivamente são importantes. Então, a pergunta será lida internamente e, se for conveniente para o todo, será publicada aqui. Então vamos iniciar. Sobre o costume que algumas casas de Umbanda nos ensinam deixar em nossas cozinhas café para as entidades preto velho, deixar doces para as entidades crianças. Se na Umbanda tem seres de luz, por que eles precisam disso? Pergunta interessante. Muito interessante. Vamos lá. Existe uma diferença muito grande entre o que vocês chamam de seres de luz dentro das religiões africanas e o que nós chamamos de seres de luz. O termo significa que o ser é possuído de muita luz. Muito bem, isto está corretíssimo, em ambos os casos. Só que muitas vezes, nas religiões africanas, esses seres que possuem luz incorporam. Então aí está a grande diferença. O que nós chamamos de seres de luz são seres que são feitos de pura energia. Não são seres encarnáveis. Este é um ponto. Os seres de luz que se apresentam nos locais dentro dessas religiões são seres de luz, mas espíritos. São seres que já foram encarnados na Terra e que, como espíritos, voltam a incorporar outras pessoas. Dentro das crenças das religiões, existe muita coisa. Cada religião se apossou de determinados dogmas e crenças que foram espalhados ao longo do tempo. Então, aquele espírito gosta de tomar café e pede para que seja deixado uma vasilha de café em sua casa para representá-lo, para que ali ele esteja com a sua luz. Isto foi uma forma de trazer vocês crentes no que eles eram, no que eles faziam. Não interpretem isso como um espírito vindo tomar aquele café. Somente espíritos de baixa vibração é que se acoplam a vocês e vivem o que vocês vivem. Bebem o que vocês bebem. Comem o que vocês comem. Mas estando obsidiando vocês. Agora, seres de luz, de alta vibração, não fazem esse tipo de coisa.
Mas isto foi uma representação para que vocês acreditassem que eles estão ao seu lado todo o tempo. Tudo vale naquilo que vocês creem. Lembrem-se, vocês têm poder. Se vocês creem que aquele copo com café está ali e ali tem uma fonte de energia, acredite, ali terá uma fonte de energia. É só isso. Nada mais. Meu arcanjo Miguel, me tire uma dúvida. Por que na prática do reiki temos que ter copo com água e vela acesa? Não posso aplicar o reiki se eu estiver em um lugar sem acesso a vela e água? Bom, eu não estou aqui para julgar nem apontar o dedo em nenhum mestre reiki. Mas isso não faz parte da energia do reiki. O reiki é uma energia do alto. Você pode passar reiki em qualquer lugar, em qualquer momento. Alguém lhe disse que através de uma vela acesa e um copo com água, aquilo seria interessante, porque você poderia receber a energia naquele copo e depois beber. A vela seria para outra função. Não sei quem lhe ensinou isso. Mas isto não é regra. Alguém inventou isso e passou adiante. Não faz parte da energia reikiana. Gratidão pelos ensinamentos. Gostaria de saber se as parábolas de Sananda foram modificadas e se seria possível um vídeo com as parábolas originais verdadeiramente proferidas e seu significado atualizado. Se você quer saber a verdade sobre Sananda, leia as Cartas de Cristo. Não existe outra coisa a você fazer. Muita coisa foi modificada e jamais você saberá a verdade. A verdade está nas Cartas de Cristo. A verdade que merece ser conhecida. O resto é apenas curiosidade. Arcanjo Miguel, eu gostaria de saber por que sinto forte dor nos braços e mãos durante a noite. Fui informada que seria acúmulo de energia e que devia aplicar reiki para melhorar. Ao mesmo tempo, tendo iniciado a aplicação do reiki, piorou. Já conversei com outras pessoas e percebi que muitas também sentem a mesma dor nos braços e mãos. Poderia me esclarecer? Esta pergunta é pessoal, reconheço. Mas aqui vai um grande ensinamento. Eu já expliquei aqui inúmeras vezes que cada um recebe as energias em seus corpos físicos de uma forma. Se vocês estão sendo atingidos de cima, pela energia que chega, então ombros, braços, cabeça, pescoço são os mais atingidos. Não quer dizer que cada um de vocês não tenha que procurar, observar e ter a certeza de que isto não é um problema físico. Depois que você fizer todos os exames, tudo o que for possível, e nada for encontrado, aí então você terá a certeza de que isto é um problema energético. Agora eu vou lhe dizer o seguinte. Você dizer que após a aplicação do reiki piorou, por favor, revise como você fez essa aplicação. Porque o reiki é uma energia de cura. Ele transforma a pessoa. Mas em relação às suas atitudes, nunca uma dor física.
a dor física ele cura. Então veja muito bem como você está aplicando esta energia. Querido Arcanjo Miguel, me explique como, ao repetir as palavras verde e prata e ao mesmo tempo sentindo sair do chakra do coração e frontal em direção à erva, se esta se energiza a ponto de curar doenças e como se dá esse procedimento. As plantas estão adormecidas e é preciso ativá-las? Desde já agradeço muito. Vocês são seres do reino animal. As plantas são seres do reino vegetal. Ambos os reinos têm a centelha divina dentro deles. Cada célula das plantas tem a sua própria consciência e tem a energia proveniente dela. Eu aqui vou separar a resposta em duas partes. Primeiro, a energia das plantas. Se as plantas são consciência divina, se elas sabem exatamente como crescer, como florir, como se multiplicar, como dar frutos, elas têm a energia e a consciência divina. Então elas têm energia e emanam esta energia. E é uma energia extremamente amorosa. Então, quando muitos de vocês falam, e outros até riem e acham que é maluquice, vocês conversarem com as plantas e de repente elas terem outra vitalidade, isto não é maluquice nem absurdo. Você enviou amor para ela e ela lhe enviou de volta. De que forma? Se mostrando mais bonita, se mostrando mais viçosa, se mostrando mais corpulenta. Então as plantas têm a sua própria energia. Vocês, quando perdem a roupagem humana, o que sobra? A sua energia da sua alma. Esta continua. A sua alma continua ali e vai seguir o seu caminho. Quando uma planta morre, aos poucos ela vai perdendo energia. Se ela se desidrata totalmente, ali não há mais vida. Porque se houvesse vida, ela não estaria desta forma. Então ela fica seca. E volta muitas vezes para o solo de Gaia para ajudar com seus nutrientes, porque os minerais existentes ali continuam atuando. Eles não se perdem. Por isso que muitos de vocês têm o hábito de pegarem folhas secas e fazerem chás. E os chás têm todas as propriedades da folha, porque os minerais estão ali. Muito bem. Agora vai a segunda parte da resposta. Quando você emana uma energia verde-prata e ativa aquela planta, o que você está fazendo? É como se você estivesse revivendo aquela planta, trazendo de volta aquela energia que um dia ela teve. Mas não a energia para que ela volte a florir. É a energia etérica que ela um dia teve. E ela passa a atuar
etericamente com toda a função que ela tinha antes. Isto é perfeitamente possível. Basta que você acredite no que você está fazendo. Querido Arcanjo Miguel, hoje há tantas terapias que usam seu nome dos arcturianos e pleiadianos. Por que então há tantos métodos diferentes? Se essas terapias vêm da mesma fonte, elas não deveriam ser padronizadas? Como saber se há influência dos canalizadores e se elas são da luz? Pergunta inteligente. Então vamos lá. Vou dar o meu próprio exemplo. Quando este canal aqui se iniciou, esta canalizadora foi amplamente combatida. Porque aqui eu falava de uma forma diferente, de uma forma mais próxima da linguagem de vocês. Se você pegar algumas canalizações minhas em outros canais, você verá que eu falo coisas totalmente diferentes do que falo aqui. Posso lhe dizer que na grande maioria dos canais ao qual me apresentei e gerei as minhas mensagens, foram mensagens destinadas aos trabalhadores da luz, aqueles que precisavam tocar este processo da ascensão. Então ali o assunto era outro. O assunto era muito mais elevado. Só que neste canal eu vim com outro objetivo. Eu vim com o objetivo de atingir aqueles que não entendem nada, o que é os termos que falamos para os trabalhadores da luz. Aqui eu quis passar ensinamentos de vida, de hábitos, de crenças. Ou seja, aqui eu quis mexer com a mente do povo. Aquele povo que não se sente atraído por aquelas mensagens que eu passava. Porque eram mensagens extremamente técnicas e que ficava difícil para eles entenderem. Então aqui eu vim com outro propósito. Eu vim com o propósito de evoluir e criar este exército que tenho hoje. Então, se você ouvir uma canalização minha em outros canais, você dirá: aquele que fala ali não é o Arcanjo Miguel, como muitos dizem até hoje. Mas sim, sou eu. Só que aqui eu tenho uma outra missão, eu tenho uma outra ideia do que fazer com todos que estão aqui. Então, continuando, aquele canal que tem uma canalização minha poderá passar uma técnica minha para aquelas pessoas que assistem aquele canal, que tem uma consciência muito mais preparada para determinadas técnicas. Aqui eu tenho que passar outro tipo, porque aqui é outro grupo de pessoas que não tem aquele mesmo conhecimento. E também não estão muito preocupadas em ter, porque elas querem pensar na evolução delas. Elas não são trabalhadoras da luz para ficarem se preocupando com o que tem que fazer em relação ao processo. Elas querem estar prontas para o processo. E desta forma, contribuir para o processo. Então, muitas vezes, o que você escuta em um canal será totalmente diferente do que você escuta em outro. Porque depende das pessoas que estão ali seguindo aquele canal.
aquilo que está acontecendo naquele grupo. Então você não pode sair julgando que são coisas erradas. Pode haver influência do canalizador? Pode. Isto eu não vou negar. Em todos os canais. Entendam o seguinte: tudo que é passado por nós não temos a fluência da fala que vocês têm. Então, muitas vezes, nós falamos as palavras meio tortas e os canalizadores conseguem transformar para a linguagem de vocês. Isto não muda o sentido. Isto só muda a facilidade do entendimento. Também posso dizer que existe o outro lado, daquele canalizador que não se prepara corretamente e acaba recebendo mensagens não muito adequadas. Isto também pode acontecer. Aí você pergunta, como saber se são da luz? Ouça o seu coração. É a resposta que eu sempre disse aqui. Se o que você está escutando faz você pensar e aquilo traz um ensinamento, traz um ponto de reflexão, traz uma calma, com certeza dá luz. Tudo que gere medo, que induza você ao pânico, não é da luz. Tenha certeza disso. Acredito que muitos como eu têm uma certa sincronia contigo. Às vezes é como se já soubéssemos o restante da frase ou das ideias que estás desenvolvendo. Como isso é possível? No meu caso, se ainda me sinto bastante separado da fonte, pois minha mente, demente, continua de posse de parte de minhas faculdades. A primeira me alegra e a segunda me angustia. A resposta será simples, meu irmão. Ninguém é pequeno perante Deus, Pai e Mãe. Todos vocês são idênticos, iguais para Ele. O amor dele é incondicional. Este é um ponto. Se tens a sincronicidade comigo, perfeito, então não se julgue, não se diminua, continue a sua caminhada. Há algum tempo venho acompanhando o canal no YouTube, onde uma extraterrestre chamada Suaru, que vem das Pleiades, é canalizada. As revelações no canal são chocantes, e eu gostaria de saber se a Suaru realmente existe. E se todas as revelações dela são verdades. Se ela realmente está ajudando no processo da ascensão da humanidade. As informações passadas por ela me deixaram muito intrigada. A minha resposta está na pergunta acima. Ouça o seu coração. Aprendam a pensar. Eu já disse aqui, tudo aquilo que traz incerteza, que traz angústia, não tem boas intenções. Respondida a sua pergunta. Por que não consigo meditar? Tenho até a intenção, mas nada consigo.
Não existe receita. Enquanto você se repetir para você mesmo que não consegue, efetivamente você não conseguirá. A meditação é um estado de interiorização. Muitos de vocês acham que meditar é sentar e querer ver um monte de coisas, querer ouvir, querer discutir, querer falar com os seres de luz. Ali, bastou sentar e começa tudo. Meditar é interiorizar. É olhar para dentro. É escutar a sua mente. Se você escutar a sua mente e começar a esvaziar os pensamentos, você verá que com o passar do tempo, você sentará ali ou se deitará, não importa, e a sua mente ficará vazia, porque você está domando a sua mente. Então aí o que acontece? Vocês sentam, aí vem um monte de pensamentos, o que vão fazer no dia seguinte, qual a comida vão preparar, como será o seu trabalho, e aí vocês desistem. No dia seguinte, a mesma coisa. Aí vocês já sentam pensando assim: ah, lá vem aquele monte de pensamentos de novo e eu não vou conseguir meditar. Ok? Você acabou de fazer outro decreto. Então, cada vez que vocês se sentarem com a intenção de meditar, diga para a sua mente: esvazie, libere todos os pensamentos da minha mente. E façam decretos. Eu libero todos os pensamentos da minha mente. Eu apago todos os pensamentos da minha mente. E vão repetindo isso. Mas isso tem que ser uma constância. É como um treinamento. O que acontece é que vocês se sentam e já querem que aconteça tudo, inclusive que tenha um ser de luz à sua frente conversando com você. Isto é um treinamento. Poderá ser que dure muito tempo ou não. Apenas vocês têm que insistir e treinar. Não é tentar não acontecer e desistir. Querido Arcanjo Miguel, gostaria que vós me ajudasse a entender o que aconteceu. O gato de minha irmã atravessou a rua e eu fiquei apavorada porque vi que havia um carro vindo em sua direção. Neste momento, é como se o tempo tivesse parado. Eu olhei fixamente nos olhos do gato e ele veio andando e olhando fixamente nos meus olhos. O carro passou e o gato atravessou a rua são e salvo. Isso é coisa da minha cabeça ou realmente aconteceu neste momento? Muitos vão dizer que é uma pergunta pessoal e é mesmo. Mas eu quero comentar a respeito. O problema de vocês é que vocês querem ver tudo com os olhos da mente. Vocês nunca aceitam que coisas estranhas possam acontecer. Eu já disse a todos vocês que vocês têm poderes, que não os conhecem, mas vocês os têm. E muitas vezes vocês os usam e nem percebem. Então eu lhe diria que você salvou aquele gato. Você, com a força do seu pensamento, alterou a linha do tempo e fez com que ele andasse mais rápido do que o carro que vinha.
Só isso. E muitos de vocês fazem isso todo o tempo. E ficam sempre achando que é coisa da cabeça de vocês. Não é realidade. Tudo que é feito com amor, tudo que é feito com o coração, tem um poder imenso. É pena que vocês usem esse poder e muitas vezes não se deem conta dele. Nos trabalhos que faço, apometria, reiki, magnetismo, me sinto muito intuído pelos mentores. Sinto as imagens e energias, mas não vejo nem ouço nada, apesar de não ter dúvidas sobre o que está acontecendo. Pergunto, com o tempo é possível abrir a clarividência e a clareaudiência nestes trabalhos, ou isto só acontece com quem já nasce com este dom? Cada um de vocês tem um dom diferente. Tem dons diferentes. O fato de você não ver e ouvir não lhe impede de sentir. Impede? Então dê tempo ao tempo. Todos vocês estão passando por muitas modificações. Aqueles véus, aquelas ataduras, a cada nível que vocês sobem na pirâmide, na frequência, elas vão sendo dissolvidas. E muitas coisas vão começar a aparecer. Muitos dons vocês vão começar a ter acesso. Então apenas esperem. Não fiquem esperando que todos vocês, de repente, vão ter todos os dons na sua alma. Cada um tem as suas particularidades. Então, simplesmente, deixem acontecer. Meu querido arcanjo, li e escutei as cartas de Cristo e não encontrei referência sobre a oração do Pai Nosso. Foi Sananda que a ensinou? As palavras ditas nesta oração possuem a energia dele? De onde vêm as orações? É uma crença que a sua religião ensinou. A sua religião criou muita coisa. E vocês, com o passar do tempo, assumiram isso como verdade. Muitos até questionam por que eu aqui neste canal falo muito em orações, visto que isso é uma prática da sua igreja, das suas religiões. Não deveria ser uma prática minha. Como eu já disse anteriormente, eu quero atingir o coração daquele que acredita em mim sem pestanejar, como vocês dizem. Então, muitas das pessoas que estão aqui estão bastante enraizadas neste tipo de crença. E não há mal algum em falarmos em oração. Eu poderia inventar um outro nome. Poderia chamar de decretos. Vamos fazer alguns decretos. Muito bem, funcionaria do mesmo jeito. Rótulos não mudam nada. Então não foi Sananda quem ditou essa oração. Mas percebe, se você faz uma oração com muito amor, com muito fervor, para aquele ser de luz, ele lhe ouve. E se 10 pessoas fazem a mesma oração? E se 1000? E se 100.000? E se milhões fazem a mesma oração?
como que Sananda não iria abençoar esta oração? Não há nada nela que possamos dizer que está errado. Então, muito bem, Sananda já a abençoou, sem problema algum. E contém a energia dele, sim, pelo amor que vocês depositaram nela, como sendo a conexão entre vocês e Sananda. Mestre, aí eu queria aproveitar essa pergunta e lhe perguntar sobre o sinal da cruz. Existem muitas variações no sinal da cruz dentro da própria igreja. Mas a igreja nos ensina que Pai, Filho, Espírito Santo, o Pai na testa e o Filho no coração, Espírito Santo nos ombros. O Amém, eu tenho por hábito, desde que fui iniciada na Igreja Católica, a ser nos meus lábios. Como se eu estivesse dando um beijo nas minhas mãos. Isso foi o que eu aprendi. Depois que comecei a buscar esse caminho espiritualista, me foi dito que o sinal da cruz deve ser até o final da barriga, no caso o filho, para que tenhamos uma espada apontada para baixo. E não como foi ensinado pela igreja, onde praticamente temos uma espada apontada para cima. Porque a distância entre o coração e os ombros é o cabo da espada. Então, ela estaria ao contrário, estaria apontada para cima. Hoje, depois que eu sigo esse caminho, eu faço com a espada apontada para baixo, porque foi o que me foi ensinado. Então, eu gostaria de saber a sua opinião e acho que muita gente aqui também tem essa dúvida de como fazer o sinal da cruz. Muito bem? Excelente pergunta. Vamos lá. Tudo que é feito com fé funciona. Este é o primeiro ponto. Se você quiser chegar até Sananda, até nosso Deus Pai Mãe, até Mãe Maria, simplesmente sentar e começar a conversar com eles, sem fazer o sinal da cruz, sem fazer uma Ave Maria, sem fazer um Pai Nosso. Se você se senta ali com muito amor em seu coração e pede ajuda ou conversa simplesmente com eles, o que acontece? Todos vão lhe ouvir. Da mesma forma que aquele que senta, faz o sinal da cruz, reza uma Ave Maria, reza um Pai Nosso, reza não sei o que, reza mais não sei o que lá, e vai rezando, faz aquele terço imenso para poder chegar até o alto. Porque acha que precisa se purificar primeiro antes de falar com eles. Está errado? Não, não está. Cada um encontra a sua maneira de chegar até o alto. Um não é mais abençoado do que o outro. Nenhum ser de luz discrimina aquele que não faz oração nenhuma daquele que faz. O que vale é o amor no coração. O que vale é o respeito. O que vale é a forma como você chega. É a forma como você é grato. É a forma como você agradece. É a forma como você faz o seu pedido. Isso é que é levado em conta. Ali tem uma energia crística, sendo grata ou fazendo um pedido. Se ela fez uma oração, fez o sinal da cruz ou não fez, rezou ou não rezou,
não tem diferença. Muitos boquiabertos. Exatamente. Não tem diferença. Isto foi um ritual que foi criado pela sua igreja para que vocês pudessem chegar até o alto, porque vocês eram pecadores. Vocês se lembram disso? Que vocês são pecadores. Então, como que vocês iam chegar ao alto simplesmente dizendo, Pai, me ajuda? Não, tem que rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, isso, aquilo outro, para poder tentar chegar lá perto. Então, isso fazia parte daquele processo do pecado, em que vocês jamais poderiam estar perto de um ser de luz. Eu espero que isso tenha caído por terra na mente de todos vocês que estão aqui. O que faz vocês serem ouvidos ou não por um ser de luz é como você se chega, com que fé, com que coração, com que amor você chega a este ser de luz. Então, sim, foi propagado aí pelas crenças holísticas que existe uma espada para baixo, uma espada para cima, nem uma coisa nem outra. Sananda usa espada? Que eu saiba, ninguém nunca viu Sananda usando espada. Então, por que teria uma espada para cima, uma espada para baixo? Totalmente sem sentido. Alguém viu isso e propagou e todo mundo acreditou. Então eu estou botando por terra esta crença. Façam o sinal da cruz como vocês quiserem. Se não quiserem fazer, também não façam. Sananda é o mesmo. Agora, posso dizer a vocês o seguinte. Da mesma forma que a oração que foi feita para Sananda, no caso Jesus Cristo, pela sua igreja, tem esta energia dele, tem este poder, o símbolo da cruz também tem. Então, quando vocês fazem o símbolo da cruz em vocês, é como se vocês estivessem se limpando, se energizando, porque aquela forma tem uma energia formada já. Mas não que ela seja a porta para vocês chegarem até o alto. Entenderam a diferença? A cruz tem poder. O sinal da cruz tem poder. Mas não é a porta de abertura para falar com ninguém. Como nenhuma oração é a porta de abertura. Vocês fazem se vocês quiserem. Não é necessário. Lendo as cartas de Cristo e seus ensinamentos, ficou claras as manipulações e omissões por parte da Igreja. Se entendi bem, chegará o momento, antes do evento, em que essas verdades serão mostradas, que será um grande choque para todos. E que caberá a nós, pilares de luz, acalmá-los e ajudar os familiares e pessoas próximas a entender o que estará acontecendo. Esta é uma de nossas missões, correto? Sim, essa é uma das missões de todos vocês. Vocês estão sendo preparados para isso. Vocês é que receberão todas essas pessoas que estarão cheias de dúvida e se lembrarão que vocês têm a resposta que elas tanto precisam. Por isso eu estou preparando este grande exército de guerreiros da luz. E espero contar com todos vocês no momento certo. Entendi que para irmos no trem da quinta, temos que melhorar dia a dia emanando vibrações positivas. Minha dúvida é, no momento final da escolha de quem vai para o trem ou bonde,
vai ser considerado como a alma estiver vibrando naquele dia, ou é uma média desta vida? Ou é considerado uma média de todas as vidas? Eu já disse para vocês que nós não vemos corpos físicos, nós vemos puramente a energia em seus corações. Então você não acha que seria muito injusto vermos exatamente somente o que você está vibrando naquele momento? Devo dizer para vocês que no momento em que haverá essa separação, vocês estarão extremamente apavorados. Ou vocês estarão tranquilos? Muitos vão responder que sim. Ah, não, eu vou estar extremamente tranquila, porque eu sei que eu vou evoluir. Sim. Será? Então, se formos contar por este momento, ninguém vai evoluir. Porque vocês estarão apavorados de medo. É como se fosse um grande exame em que uns vão passar e outros não, e vocês ficam aguardando a resposta. Então, é claro que será considerado o que a sua energia estará vibrando no todo. A sua caminhada para chegar até ali. Não aquele momento. Vocês estão fazendo uma caminhada em que eu venho dizendo a cada dia. A querência será o fator fundamental neste processo todo. Porque vocês não estarão puros. Vocês não estarão completamente curados. Mas vocês estarão fazendo por onde? Vocês estarão procurando melhorar a cada dia? Ótimo! É isto que será levado em conta. Então não se preocupe que a energia do momento não será levada em conta. E não é analisada a alma como um todo. Porque não é a sua alma que vai evoluir. É o seu pedaço que está aqui em terceira que vai evoluir. Não a sua alma. A sua alma está lá. Provavelmente bem mais evoluída do que este pedaço que está aqui. Bom, meus irmãos, por hoje foi suficiente. Eu sou o Arcanjo Miguel. Estou aqui para ajudar cada um de vocês nesta caminhada. E podem acreditar, o caminho está ficando cada vez mais complicado.